das bruxas foi ontem. Hoje, não. Halloween tem alguma coisa a ver com o esoterismo, com a magia, com a bruxaria? Não. Se comemora é a mesma coisa que um desfile de carnaval, aonde se mostra, conforme teve o da Beija-Flor, e passou com Cristo, né? Dizer que tem alguma coisa a ver com a missa, tem alguma coisa a ver com a religiosidade. Realmente tem uma ligação, mas não está dizendo nada. Bom, dia 31 de outubro nós comemoramos, né, ou aquelas pessoas comemoram o Halloween, que se fazia antigamente a festa da colheita, que essa festa acabou indo para os Estados Unidos, né, e de lá ganhou o mundo porque tudo que acontece nos Estados Unidos o restante do mundo gosta de copiar. E esse é um ponto importante, porque se começou a copiar aquelas festas, né, de bruxas, monstros e outras situações que mascara o que realmente aconteceu. Contudo, vamos ver só uma coisa, existia realmente a festa do fim do verão, tá? E que era se comemorado também, homenagem aos mortos, às pessoas ligadas à colheita, tudo. Então o Halloween, se você for chegar e ver também, existe uma ligação muito forte com alguns orixás ligados à agricultura, como Ogum, Orixá Okô, Orixá Ogê, o próprio Onilê. Uma boa noite para todos, né, que estão aí assistindo, dando essa oportunidade. E assim aconteceu o Halloween, que foi de uma festa que se fazia fim do inverno, início do verão, colheita, e se fazia muito essa situação. A Igreja Católica começou a sua perseguição através da Inquisição e depois de outras situações. Tanto é que até hoje nós vemos as igrejas cristãs, também como a católica, né, e as outras evangélicas, não só perseguindo o pessoal de magia, como também perseguiu o judaísmo, os ciganos, pessoal de magia e de outras coisas, foram muito perseguidos, de outras religiões tidas como os menores de representação. Porque onde tem uma sinagoga, onde tem uma mesquita, se costuma fazer isso. Mas não se observa que quando estamos lá, no país deles, nós lá somos a minoria. E o Halloween tem importância para quem é do esoterismo? Sim, ele tem uma importância porque ele, bem ou mal, está divulgando uma cultura, tá? Que seria da magia, das bruxas, das fadas. Isso é importante a gente não esquecer. Mas tem uma coisa também. O Halloween conta a história que ele era realizado em 30, né, de abril ou 31 de outubro, que era quando o diabo vinha para a festa, em que se fazia diversas orgias, bebedeira, aquela situação toda. Isso daí veio para os Estados Unidos também, onde se fazia isso. Isso vocês não podem esquecer. Mas olha só uma coisa, além da Inquisição que seguia perseguindo todos os que não fossem católicos, né? Vamos botar assim, todos eram perseguidos. E isso daí era uma coisa muito desagradável, tudo de lá. Mas existiu
em 1689, se não me falhar muito a memória, na cidade de Salem, o julgamento das bruxas de Salem. Porque existia uma crença dos ingleses que vieram para formar as colônias, começar aquilo tudo lá. Para vocês terem uma ideia, existia o cargo de ministro puritano, tá? Que era aquela pessoa responsável para determinar qual era o julgamento para você da sociedade. Porque, para vocês terem uma ideia, por exemplo, era proibido duas mulheres ficarem juntas, conversando, porque diziam que se tivesse mulheres juntas sem a presença de um homem, elas iriam usar de assuntos fúteis, iriam falar bobagem, iriam fazer fofoca, o que é bem natural. Então, eu estou vendo que se esse ministro, tá, de assuntos puritanos tudo, se hoje ele for num shopping ou num salão, ele vai ter muito o que fazer. Porque a sociedade é essa que nós temos aí. Mas uma coisa que estão me perguntando sempre existe uma pergunta. E é uma particularidade. É bruxa ou feiticeira do Forte Lage, no Rio de Janeiro? Quem foi que destruiu a colônia espiritual de espíritos, vamos dizer, maldosos, obsessores que existiam sobre a construção do Forte Lage? As pessoas perguntam se era uma bruxa, se era uma feiticeira. Meus irmãos, quem destruiu a colônia espiritual, tá, de espíritos, vamos dizer, inferiores, que ficava sobre a instalação física do Forte Lage, trata-se de uma feiticeira. E essa feiticeira, na realidade, ela passou no cerimonial de bruxa, ela deixou de ser bruxa para ser feiticeira, tá? Na noite, foi numa tarde, e na noite em que ela já era a primeira noite dela de feiticeira, ela realmente foi até o Forte Lage e destruiu toda a colônia espiritual que tinha lá. Entendeu? Detetizou tudo da face da terra, porque não se tem como reconstruir ou fazer qualquer coisa lá. Porque lá se reuniam espíritos dedicados ao mal, dedicados a impedir o progresso das pessoas e a perseguição. E no caso, essa feiticeira, né, o primeiro dia, vamos botar assim, em que ela tomou posse, na primeira noite ela já fez isso. Não que os outros não possam ter feito isso, tá? Mas faltou uma coisa que essa tinha e os outros também não tinham: força de vontade e querer chegar e fazer. E ela chegou e fez. Realmente, hoje já se tem 2 ou 3 anos que se passou a destruição dessa colônia da espiritualidade inferior, que ficava localizado sobre o Forte Lage, que fica na entrada da Barra do Rio de Janeiro, e sempre é falado no meio esotérico, é comentado que essa feiticeira, que deixou de ser bruxa, a primeira situação que ela chegou e fez como feiticeira foi destruir essa colônia de espíritos inferiores que ficava assediada sobre o Forte Lage.
os parabéns a essa bruxa, essa situação. Essa situação é comentada em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil. Tá na Grécia, Itália, todo mundo comenta muito isso, porque querem chegar e saber tudo o que levou essa situação. Então tá aí a bruxa, que na realidade não é bruxa, era uma feiticeira, porque uma bruxa não teria poder, vamos dizer, de fogo para destruir uma colônia espiritual daquele porte. Uma feiticeira teria e tem esse poder, uma feiticeira ou um feiticeiro. Tá? Agora, as pessoas perguntam assim, o que é preciso para ser um bruxo ou uma bruxa? Meus irmãos, a gente nasce bruxo ou bruxa. É igual a mediunidade. Alguns nascem com mediunidade, outros sem mediunidade. Mas ela está ali. A mediunidade faz parte do médium. O dom da bruxaria faz parte do bruxo. E se tem a escala, né? A pessoa começa como aprendiz, fada, aí passa para bruxo ou bruxa, feiticeiro ou feiticeira, mago e mestre. Tá? Essas são as situações. Quero ressaltar que bruxo algum faz sacrifício, ele não mata animais em rituais, ele sim faz trabalhos com animais, desde que esses tenham morrido naturalmente. Aí ele pode utilizar o chifre, parte dos ossos, alguma coisa assim, para determinadas situações. Mas ele jamais vai tirar a vida de um ser. Isso é importante ressaltar, porque não é possível que um bruxo ou uma bruxa, tá, que é conforme se designa sempre tudo lá. Todo bruxo, bruxa, ele utiliza a roupa preta padrão, que é o que a gente fala, como somos vistos para as pessoas de fora. Entretanto, presta só atenção, cada um de acordo com o grau que vai passando, as cores da roupa vai modificando. E essas mudanças, elas ocorrem naturalmente de acordo com padrões vibratórios, o que faz com que essa mudança chegue e ocorra. E isso é muito importante também. Agora, é interessante se saber que o bruxo ou a bruxa, aqueles que atuam dentro da magia, o Ilka ou outra designação que queira, eles têm seus inimigos naturais e espirituais, que são aqueles espíritos que atuam contra eles por diversos motivos. Como também nós temos os kardecistas, que têm espíritos que tentam agredir os kardecistas, para não deixar que eles divulgam a doutrina, levam esclarecimento. O mesmo acontece com os médiuns de Umbanda, o mesmo acontece com aqueles que são de Candomblé. Porque basta a pessoa querer chegar e fazer o bem, e existe aqueles espíritos que não desejam que o bem se prolifere. Então eles começam a atacar aquelas pessoas, independente da sua crença religiosa ou de sua religiosidade, que às vezes a pessoa não está ligada a nenhuma religião e sofre ataque. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu não sou ligada a nenhuma religião, eu nunca fiz bem a ninguém, eu sempre procurei chegar e ajudar tudo, mas aí está a situação. Todos sofrem ataque das forças ocultas, das forças contrárias ao bem. Isso é uma atividade comum. Infelizmente, no planeta que nós estamos, que, conforme se diz, é um planeta de provas e expiações, mas
que está mudando de provas e expiações para um mundo de regeneração. Ou seja, está mudando o padrão vibratório. Isso vai levar algum tempo, mas já está começando a ter outra situação. Meus irmãos, no dia de hoje é uma situação muito triste a gente relembrar que no julgamento de Salém, daquelas pobres mulheres que foram sentenciadas muito e morreram, porque nós só vemos muitas vezes essa situação em filmes, em documentários, e nós às vezes não acreditamos que aquilo realmente aconteceu. E as mulheres sempre foram as maiores vítimas, tá? Acusadas de bruxaria, acusadas disso, aquilo outro também. Os homens, eles não eram colocados e não aparecem na história como bruxos. Muitos, eles aparecem como alquimistas, aqueles que trabalhavam, que faziam pesquisa, tudo. Veja só uma coisa, as mulheres que trabalhavam com as ervas, remédio, para alimentação, para curar uma dor aqui, uma dor ali, fazer unguento, pomadas, eram tidos como bruxas. Já os homens, porque quando você fala num alquimista, vem junto o interesse econômico, em que aquela pessoa pode transformar alguma coisa não valiosa em outra coisa valiosa. Então, aquelas pessoas que tinham poder, que tinham tudo, se sentiam inclinadas a proteger essa pessoa, a não deixar acontecer nada, para que pudesse usufruir daquilo que a pessoa poderia chegar e descobrir. E muitos bruxos, feiticeiros, magos, se valeram dessa situação. Tá? Para quê? Para que possa chegar, fazer o seu trabalho, fazer aquilo tudo que queriam chegar e fazer, e não serem importunados. Porque quando ele vinha em cima deles, qualquer coisa, olha, eu estou quase descobrindo o ouro, de transformar chumbo em ouro ou em prata. Aí ninguém tocava, porque todo mundo queria se beneficiar daquela possível riqueza. E dentro disso, nós podemos retornar novamente ao Halloween, como uma festa ou um matinê em que desperta para a sociedade o lado da magia. Mas aí você me pergunta, qual é o lado da magia? A data que se comemora, uma data que tem a ver com o esoterismo. Meus irmãos, o esoterismo, ele tem as 4 datas dele, que são nos equinócios e nos solstícios. Fora isso, tá? Nós temos uma comemoração básica que se baseia em determinadas situações, que é na data de 6 de janeiro, porque é quando se comemora os 3 reis magos, né? Que na realidade não eram só 3, era uma corte de magos que na realidade eram homens da ciência da época, da astrologia, geometria, matemática e outras ciências todas. Então nós comemoramos nessa data, mas também não é uma data litúrgica, é como o Halloween, é uma data de confraternização, tá? Vamos colocar com os profanos, com aquelas pessoas que não são do meio, porque as principais 4 datas
que são nos solstícios e nos equinócios, são datas fechadas, em que só os bruxos e bruxas tudo vão estar presentes na reunião. Tá? Já está se passando um período e todos querem chegar. Tá? Hoje eu não vou prolongar muito, até mesmo porque amanhã é finado. E eu gostaria também de falar um pouco, convidar aqui, para a gente conversar sobre Egum, sobre obsessores, sobre a transição para o mundo dos mortos. Como o Candomblé vê, como a Umbanda vê, como os kardecistas dizem e como possivelmente é. Uma coisa é certa que eu e você temos certeza, que tem espírito do outro lado, tem. Então amanhã nós estamos aí junto e vamos ver o que a gente consegue. Amanhã nós vamos bater um papo, vai ser por volta das 20 horas. Tá? Aqueles que quiserem também chegar e participar, conversar de alguma maneira, vou ficar muito feliz. E quero mandar aquele abraço para todos os bruxos e bruxas aqui do Brasil. Tá? Aquele minha saudação de magia para todos. E aquelas que estão na Grécia, né, que faz contato com a gente, na Itália, Espanha, o pessoal da Alemanha. Meus irmãos, sei que de repente muitos não vão entender. Eu tenho alguns vídeos que foram traduzidos, né, para outras línguas. A tradução não ficou muito boa por causa dos termos técnicos. E foi trocado, inclusive, um nome. Jadir foi colocado como Jardim, o que não é. Meus irmãos, então amanhã nós vamos falar de Egum, vamos falar de Alapini, vamos falar dos Babá Egum, vamos falar de Ossum, ancestralidade e, acima de tudo, os Iseká. E aí é que muita gente faz as bobagens e acha que não vai ter nada. Então, pela noite de hoje, magia para todos, tá? Que todos possam chegar e estar junto e que cada um esteja também conectado ao seu mestre de magia, porque, como vocês sabem, dentro da magia nós dizemos que sempre funciona os dois, é o par, tá? É o equilíbrio da força da natureza, são um triângulo. Nós temos o masculino de um lado, feminino do outro e a presença do Eterno, o gerador de todas as energias. E os bruxos trabalham com as forças telúricas. O bruxo ele não é importante para ele a mediunidade, não é importante em outras situações, mas apenas a presença do Eterno, do Criador de todas as coisas. Isso é importante, porque um bruxo, ele é o sacerdote máximo do Criador de todas as leis do universo. Ele é que mantém o equilíbrio no universo. Meus irmãos, que assim seja sempre, e assim será.